Boa noite a todos e todas. Eu fui convidado para falar com um grande amigo, Gustavo Faleiro, pastor Gustavo Faleiro, que é pastor na Igreja Metodista em Botafogo, Rio de Janeiro. E eu entrei na live dele e deu um problema. Então agora a gente vai fazer o contrário. Eu estou entrando na minha live e eu vou convidar ele para entrar na minha live. Eu não sei o que acontece, mas isso às vezes acontece aqui no Senegal. Então vamos ver. Pernambuco, meu país, todo mundo aí conectando. Vou chamar aqui Gustavo para a gente não perder tempo. Aê! Agora, Rapaz, final. esse Instagram do Senegal, ele é bairrista, hein, cara? Eita, será? Coisa boa bater Ô, isso contigo, velho. e aí, cara? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Saudade tua, meu velho. Que bom dar Saudade, contigo saudade, aqui. É online, cara. Que legal. saudade, Ó, mas agora saudade. deu certo. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma divulgada nessa live aí. Deixa eu compartilhar ela aqui. Vai nessa gaivotazinha aí. Compartilha aí, gente, com as 15 pessoas. Porque essa live vai ser muito top. Deixa eu compartilhar aqui com uma galera que eu sei que tá afim de assistir. Vamos lá, esses aqui, esses aqui. Quem mais? Vou chamar esse aqui também. Vou chamar esse aqui também. Quem mais eu chamo? Eu vou chamar uma galera boa aqui para participar, que eu Também estou sei que o chamando papo hoje vai aqui. ser top. E Quem também, mais? quanto mais as pessoas curtirem a live, isso é um segredinho. Quanto mais curtir, mais o Instagram vai jogar para frente, a bolinha, né? Mas a gente vai aparecer nos destaques ali em cima. Então, curte aí, vicia no coraçãozinho para que a gente possa alcançar mais pessoas. Exatamente, gente. Acho que tá bom. Deixa eu chamar mais uns três aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, esse aqui que é um parceirão, esse aqui que é outro parceirão e pronto. Chamei uma galera boa para estar com a gente aí e vamos ver se essa galera vai estar com a gente daqui a pouquinho. Pronto. E aí, cara, como é que nós estamos aí? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, apesar dos pesares, né? O mundo É, está se cara. acabando. O Senegal Rapaz, está indo muito bem, graças a Deus. tá, cara. Então, vamos começar esse bate-papo falando sobre isso, né? Eu acho que tem tanta coisa boa para a gente conversar, mas, assim, eu queria que a gente começasse falando sobre isso, cara. Como é que tá aí? Como é que tá o movimento aí? Bom, para quem não sabe, quem tá vindo do lado de cá, né, da igreja, que talvez não conheça Carlinhos e Débora têm um projeto maravilhoso no Senegal e eles moram lá já há alguns anos e é um projeto lindo que tem o Instituto Dorcas, a gente vai falar sobre ele, mas tem outras coisas, tem várias coisas, é meio polvo, assim, o projeto foi abrindo um monte de tentáculo, só coisa bonita. Então, assim, eles estão lá em Dakar. Você está em casa, mano? Tá em Dakar? Estou em casa, estou em Dakar. Beleza. Eles estão em Dakar e assim moram lá em uma terra muito boa, então a gente vai bater um papinho sobre tudo isso aí. Fala aí, cara, como é que tá aí? Como é que foi esse movimento tá sendo, né? Graças a Deus, assim, o Senegal, eu estava inclusive na aldeia, né? Lá na minha casinha, tu foi lá. Tava eu e Carlinhos dormindo lá uma semana, fazendo um retiro, enfim, cuidando das coisas de lá. Quando a gente soube que as fronteiras iam se fechar. Isso foi no começo de março. O Brasil ainda não tinha tomado nenhuma medida de fechar fronteira, espaço aéreo, e o Senegal tomou essa medida de fechar as fronteiras. Então a gente teve que vir rápido para Dakar, porque as fronteiras iam Em fechar março, começo de março, assim, na virada. e tipo a E fronteira lá aí, da aldeia para Dakar já não ia mais poder entrar. isso, é como se fechasse aí em Botafogo, você Isso. não fosse mais para Teresópolis, não fosse mais para Volta É, Redonda, porque os estados entendi, são bem pertinhos aqui, então, assim, entendi. 100, 150 quilômetros você já não se mexia mais. Então, a gente veio rápido e a gente fez um lockdown, ficou em Hum. casa, sem ter para canto nenhum, só saía eu, né, que eu fazia os procedimentos, saía para comprar as coisas e tal, e voltava com máscara, toda a proteção, e a gente tinha, e ninguém poderia sair à noite, inclusive até agora, você não pode sair à noite, tudo fecha a partir das 9 horas, 8 9 horas. Então, assim, Hum. o Senegal tomou providências muito cedo, muito cedo. Então, hoje a gente tem, infelizmente, cerca de 45 mortos.
para 15 milhões de habitantes. Então, a quantidade de morte por milhão de habitantes é muito baixa, é muito baixa. E a gente já curou quase a metade das pessoas contaminadas. Cerca de 3 mil e alguma coisa, a gente já curou cerca de 1.500 pessoas. Então, assim, a gente tem uma taxa de cura muito grande. A curva ainda não baixou, mas a gente tá tendo em torno de 14 a 20 pessoas contaminação comunitária. Uma coisa Tá. muito legal é que o Senegal ele tem um controle da doença. Então, assim, o que é importante? Então, se tá testando muitas pessoas, que é uma coisa que eu acho que no Brasil não está acontecendo, as pessoas, quem quer testar, vai atrás, aqui não. Se eu ligar agora e dizer que eu tenho febre, estou passando mal, vem aqui uma equipe da saúde, vai me testar e vai ver, e possivelmente tomará medidas em relação a mim e aqueles que eu tive contato. Então, o Senegal ele está à frente da doença, então a gente está tomando medidas muito mais proativas do que reativas. Consequentemente, a gente está colhendo fruto. Hoje, 90 dias depois, a gente está conseguindo já começar a sair um pouco para trabalhar. Enfim, o país está começando a se movimentar já. Tá, entendi, cara. Pô, que coisa boa. Eu vi que, não sei se foi um vídeo teu, um vídeo de alguém, o pessoal colocou umas cabines de desinfecção, não sei se o nome é esse, mas uma cabine de É isso mesmo. higienização, né? Isso. Nas entradas de repartição pública, o quê? Isso, aquilo ali foi a entrada de um hospital, um dos hospitais principais públicos do país. Então, assim, Tá. todo lugar que a gente entra tem aquela pistolinha para ver temperatura. É obrigatório o uso de máscara. Eu vi com os meus olhos. Por exemplo, eu desço para caminhar aqui na rua lateral. Então, a polícia passa e leva quem não está usando máscara. É mesmo. Leva você vai para a delegacia, você vai pagar uma multa de equivalente de 25 a 30 reais. Mas, enfim, você teve o desconforto de ser levado, vai ficar lá um pouco. Enfim, tem um risco de se contaminar dentro do camburão, porque é cheio de gente. Mas é uma forma de dizer à sociedade, olha só, isso é para o bem de vocês, tem que se proteger e tal. Então você vê todo mundo de máscara, E a, forçadamente po- de máscara na rua. e a população, ela aderiu na boa, cara? Foi tranquilo aí? O pessoal foi tranquilo? É, a gente tem aquela galera que usa por obrigação para não ser presa, né? A turma fica com medo. Eu vejo que a turma às vezes baixa, aí vê um carro da polícia e sobe a máscara. Mas assim, a maioria das pessoas, como aqui em 2014 a gente teve um surto de ebola, né? Nos países vizinhos aqui, Guiné-Conakry, enfim, os países ao redor aqui no nosso oeste africano, o Senegal já é esse hábito, né? Já passou por uma situação semelhante. Então, o uso de álcool em gel, de máscara, essa atenção. Inclusive, a atenção é até menor por conta de ter passado por esse problema em 2014. Então, já existe um histórico, o país já está sabendo como reagir. Tá, que bom, cara, que bom. Pô, cara, então, e você tá bem, Débora, a galerinha toda aí, todo mundo tá Estamos tranquilo? bem, graças a Deus. Muito tranquilo, muito em paz, né? Que bom. Nesse momento, porque assim, o Senegal está tranquilo, o Estado está agindo bem. Esse mês pagaram a nossa conta de água, pagaram a nossa conta de luz, né? Então, assim, tomando medidas, a gente está falando de um país em desenvolvimento, né? O 25º país mais pobre do mundo, né? Nessa lista de 200 países, mas é um país com a economia aquecidíssima, crescendo muito economicamente e tomando medidas que países de primeiro mundo não conseguiram tomar, né? Como a Inglaterra, como a Itália, né? Então, quando o presidente soube que estava vindo esse problema, ele tomou medida. Por quê? Ninguém ficou zombando, dizendo que não era gripe, enfim, tudo o que aconteceu no mundo, né? Tanto no Brasil como na Itália, na Espanha, na Inglaterra, e vão Galera pagar um preço menosprezou, né, cara? É. menosprezou e vão pagar um preço muito alto. Porque quanto mais restrito fica, quanto mais cuidado você tem, mais rápido a gente vai para a rua e mais rápido a economia vai se recuperar. Então, hoje você já está numa situação de retorno. Vocês já estão voltando a agir, voltando. Tem, como você falou, tem um toque de recolher aí às 9 horas e tal. Isso, Tem que andar isso. de máscara ainda na rua, imagino. Isso, a gente já está voltando aos poucos. Possivelmente todos os países do mundo não vão liberar 100%, porque pode haver uma nova volta da doença. Possivelmente, gente, a gente vai conviver aí um ano, 2 anos usando máscara, sem apertar a mão das pessoas. As igrejas possivelmente vão fazer 2 cultos para que ninguém esteja coladinho ali. Então, esses hábitos que a gente tinha, né, mesmo sendo brasileiro, de pegar, abraçar, né, de cheirar, isso vai dar um tempo
porque são medidas importantes para que o vírus ele não volte novamente. Exatamente, cara. E, pô, mas bom saber, cara. Bom saber que as coisas estão voltando ao novo normal aí já para vocês. Aqui a gente ainda está no olho do furacão. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente sai dele. E, cara, eu queria entrar nesse segundo round aí que a gente tem para conversar, que é justamente o Senegal, né? O que vocês foram fazer aí, cara? Por que vocês foram parar no Senegal? Um cara de Recife. Tu já é de Recife, né, cara? Eu nasci em São Paulo, isso é um detalhe. Não Ah, tu é tenho problema paulista, nenhum cara. com. Sou paulista, sou paulista. Eu não tenho problema nenhum de ser paulista, mas meu coração, minha raiz cultural é toda pernambucana, porque eu fui para Recife com 6 anos de idade, então eu não tenho nada de São Paulo, eu sou pernambucano mesmo. Então a gente estava em Recife, né? Débora trabalhando, eu trabalhando, a gente vivendo a vida, trabalhando na igreja, né? Colaborando ali com o trabalho missionário da igreja local. E de repente a gente fez um treinamento e nesse treinamento a gente ouviu falar do planeta, ouviu falar do mundo, né? O brasileiro, o mundo para ele acaba sendo os países onde o brasileiro normalmente faz turismo, né? Miami, França, né? Enfim, os países da Europa, onde as pessoas viajam mais, né? E eu quando eu não ouvia falar na África, eu não ouvia falar passar férias na África. E aí o amigo me convidou para eu passar férias na África, Benjamin Reis, que é um grande amigo, um grande professor. Ele disse, Carlinhos, tira férias, vai no Senegal, tem um casal de norte-americanos lá fazendo um trabalho bacana. Vai lá olhar, cara, vai lá olhar. Era uma coisa que eu já estava orando, já estava no meu coração, eu pedindo a Deus, Deus, abre uma porta, o que é que eu vou fazer a partir dessa formação, desse conhecimento que eu adquiri? E aí surgiu essa oportunidade de vir no Senegal. Vindo aqui no Senegal, foi amor à primeira vista. Gostei Quando muito foi do isso? Senegal. Quando foi isso? Foi a primeira vez foi de 2010 para 2011. A Tá. primeira vez. O curso foi em 2009, lá no Informe, né? Informe é Instituto Metodista de Formação Missionária, lá em Teresópolis. E a gente gostou bastante. Eu me apaixonei de cara. Débora ficou assim, mais ou menos. Foi aí então que a gente decidiu vir novamente com as Foi crianças. vocês dois. A primeira viagem foram só vocês dois. Só o casal. Só o casal. A gente não queria trazer os meninos. Não que eles iriam atrapalhar, enfim. Mas a ideia era que a gente tivesse sozinho para a gente focar, olhar, conhecer, fazer anotações, pesquisar entre as missões, as pessoas locais aqui, o que é que as pessoas estão fazendo. E os meninos eram muito pequenos, né? Na época tinham o quê? 8 anos, era 8 anos, 13 anos, 12 anos, coisa assim. Então a gente veio sozinho, fazer relatório, andar, conversar com as pessoas e tal. Na segunda vez, a gente queria ter vindo em 2012, mas teve um problema político aqui no Senegal, né? Aquele lance da Primavera Árabe, os países muçulmanos, os presidentes do caíram, né? Era um presidente de mais de 12 anos aqui no poder. A gente não veio, a gente estava meio que fechado. E de 2013 para 2014, a gente veio. A gente sempre vinha no ano novo, porque eu era empresário, e empresário não tira férias, né? Ele está sempre ali nos feriadões, aproveitando para dar uma parada. Débora tirou férias do banco, ela trabalhava no Banco do Brasil. A gente veio, rompeu o ano aqui, passou Natal, Ano Novo, foi bem legal, foi experiência boa. Com os meninos gostaram. E Débora confirmou o chamado dela nessa viagem, porque ela tinha muito medo. As crianças, onde vai estudar, vão passar necessidade. Aquele medo que toda mãe tem, né? O homem é muito mais jogado. E aí ela confirmou o chamado. Carlinhos olhou para ela, nos olhos dela, né? Enquanto a gente estava voltando para o aeroporto, Carlinhos disse, mãe, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui no país, chorando, dizendo isso para ela. Foi aí então que a gente viu que Deus, de fato, tinha um propósito na nossa vida, aqui nesse lugar, e a gente decidiu definitivamente voltar para Recife, organizar a nossa vida, que era uma vida de muito mais de 15 anos, né? Vida profissional, uma empresa que tinha mais de 10 anos, Débora estava há mais de 13 anos no Banco do Brasil, ou seja, mas a gente fez tudo de forma muito organizada, para não prejudicar ninguém. Eu vendi minha empresa, minha parte da empresa, e Débora saiu, se desligou do Banco do Brasil, logo depois pediu demissão. E, enfim, a gente foi treinado na escola de missões, lá em Teresópolis, passamos 6 meses de treinamento, total 10 meses, a gente levantando recursos, e a gente veio para o Senegal finalmente em abril de 2014. A gente completou 6 anos agora, em abril, né? Esse mês, abril passado. Cara, que legal. E você tinha uma empresa, você tinha a tua vida lá em Pernambuco, tudo direitinho. Uma empresa de tecnologia, né? Tua empresa era de Isso. tecnologia, né?
Inclusive a empresa existe até hoje, né? O meu sócio, ele continuou tocando a empresa, inclusive prosperou muito mais depois que eu saí. Eu disse a ele que o problema era eu, mas não, ele é um jovem fantástico, fez a empresa prosperar, ficou muito feliz porque eu que criei, né? Tudo, logo a marca, empresa, tudo. E aí ele tocou a empresa e Débora trabalhava no Banco do Brasil há 13 anos. E aí a gente resolveu, de fato, queimar os barcos e tocar a vida com Jesus. Cara, que legal, cara, que legal. E vocês chegaram em 2014, em abril, e aí como é que vocês começaram a fazer, cara? Como é que vocês têm feito, mas assim, numa ordem cronológica, como é que foram aparecendo? Porque as coisas foram surgindo, né, cara? E eu gosto muito disso. Eu acho que esse negócio de receita de bolo pronto, ela é bacana, mas nem sempre é assim. A gente vai vivendo a vida, né? E a vida ela vai se Exatamente. desdobrando, né? Ela vai, às vezes a gente por causa de uma minha estratégia é A e só vale A. Cara, o mundo hoje tem uma flexibilidade se a gente não tiver. Então, como é que foi, cara? Como é que foi o plano inicial e mudou alguma coisa do plano inicial para cá? Acrescentou? Como é que foi isso aí? As coisas com Jesus nunca andam normal, né? Ele sempre muda algumas coisas. Mas inicialmente o plano era vir para o país para aprender a cultura, aprender a língua. Eu acho que quem sai de um país para outro acaba tendo um pouco de etnocentrismo, né? Que é essa ideia de que a sua cultura é superior e a sua religião é superior. Eu acho que nesse primeiro momento é quebrar isso. A sua religião não é superior às outras, a sua cultura não é superior à das outras. Aprendizado da língua é uma coisa fantástica, porque você se humilha muito, você fica feito criança. Eu acredito que esse aprendizado da língua no local é super importante, porque você fica bobão, ou seja, o cara é um empresário, a gerente do banco, a galera mais importante, que chega aqui não é nada, porque você não sabe falar a língua. A gente tem que andar, no caso de Débora, falava francês, mas aprendeu a língua o Wolof, né, que é a língua nativa do Senegal. No meu caso também, eu aprendi francês e o Wolof, né, ainda estou no caminho. Mas a gente fica feito criança. E nesse processo a gente aprende muita coisa em relação à cultura, a gente se torna uma pessoa mais humilde, né? Enfim, a ideia inicial era uma ideia de imersão cultural. Inclusive, eu tenho falado em algumas lives minhas a importância da imersão cultural na implementação de projetos sociais. Porque muita gente queima essa etapa e traz um projeto de fora e implanta no lugar. Muitas vezes os locais engolem aquele projeto, mas o projeto não prospera. Por quê? Você está botando a cabeça de um burro num elefante e isso não vai funcionar. Então, a ideia inicial é se despir, chegar no lugar e aprender, estar disposto a aprender. Então, inicialmente, a gente focou na imersão das crianças, porque as crianças tinham que aprender inglês para estudar na escola para filho de missionários, né, uma escola norte-americana, e aprender francês e o Wolof para jogar bola, para ir na rua comprar pão. Débora já veio com o francês, aí focou no Wolof, e eu vim sem nada, vim mal com português. Então, eu tive que aprender a língua francesa, eu tinha que aprender o Wolof, e no período de um ano, a gente já estava mais ou menos falando a língua. Foi aí então que a gente viu que existiam necessidades. Eu acho que você não entende as dores da comunidade se você não veste a lente cultural dessa comunidade. Você não entende a comunidade se você não fala a língua da comunidade, se você não come com as pessoas. E foi nesse período de convivência que a gente percebeu que tinha um problema na área da educação. Um problema na área da educação. E a gente resolveu investir em educação. Não sou pedagogo, nunca fui professor de escola, né? Mas aprendi, comecei a estudar, né, a respeito, que é uma coisa muito importante, Gustavo, nessa vida, tanto voluntário, tanto missionário, pessoas que estão inseridas no terceiro setor, você aprende muita coisa nova. Você aprende muita coisa nova. Então, eu era uma pessoa, agora eu sou outra totalmente diferente. E eu aprendi a como ensinar. E engraçado, eu aprendi a ensinar em francês. Ou seja, quando eu me vejo dando alguma aula em português, em francês na cabeça. Porque toda a metodologia eu desenvolvi em francês. Eu não era professor antes em português, aí no Brasil. Enfim, vi que tinha essa necessidade, implementei um projeto de aula de informática para pessoas que não tinham acesso ao mercado de trabalho.
Então, fiz isso como piloto, desenvolvi um material, aprendi muito a língua nesse período, porque eu era obrigado a ler muito em francês para poder ensinar. Então, aperfeiçoei muito minha leitura, minha fala, enfim. Formei a primeira turma, formei a segunda turma. A gente percebeu que tinha uma necessidade na igreja de alfabetizar mulheres. O Senegal fala o Wolof, que é a língua nativa do país. Todas as mulheres falam a língua nativa no país, mas elas não falam a língua oficial do país, que é a língua dos colonos aqui do Senegal. E para ter acesso ao mercado de trabalho, as mulheres têm que falar a língua francesa, para ter acesso à leitura de um jornal, enfim, algumas coisas na televisão, e essas mulheres não tinham acesso. Débora desenvolveu uma metodologia de alfabetização para mulheres, e a gente começou a vida ensinando as pessoas da nossa comunidade, aprendendo muito com elas, porque é o momento que a gente ensinava, a gente aprendia, né? Já diz a frase que diz: ensinar é aprender duas vezes. A gente aperfeiçoou muito em relação à cultura, se aperfeiçoou muito em relação à língua local. Beleza, funcionou, a gente formou a primeira turma, tal, segunda, terceira, quarta. Consegui, nesse período, eu dava aula 2 vezes por semana, ir atrás de parceiros para empregar essas pessoas, porque a ideia era ensinar, formar e empregar essas pessoas, fechar esse ciclo. E aí o projeto deu certo. Eu disse, caramba, eu tenho um piloto que deu certo, vamos ampliar isso. A gente alugou uma casa, essa casa tinha uma garagem, e a gente começou na garagem, podendo atender outras pessoas. Inclusive, a gente começou na igreja, e como era uma igreja, o Senegal é 90%, 95% muçulmano, os muçulmanos não se sentiam tão à vontade de entrar na igreja, a gente resolveu sair da igreja para que a gente desse acesso a essa formação a todas as pessoas. E a gente foi para uma garagem. Peraí. Segura aí, porque tem muita coisa importante que eu queria destacar aqui que você falou. Vamos fazer um parênteses nessa garagem aí. Guarda o carro na garagem. Daqui a pouco a gente volta no carro com a garagem. Cara, você falou muita coisa importante, porque assim, vocês, né, a gente é muito amigo, a gente se conhece, tem muita gente aqui que talvez não conheça você, e enfim, muita gente que talvez tenha um sonho de viver missões e tal. E assim, algumas coisas que você falou foram importantíssimas, que eu queria só ampliar. A primeira delas foi que vocês se predispuseram a aprender, né? Se deixaram ser transformados. Isso é importantíssimo, porque tem gente que simplesmente vai para alguma situação, e aí não precisa nem ir para outro país, mas se fecha e não se deixa, né? Não abre o coração para um processo de transformação, né? Eu falo isso da própria pandemia. Essa pandemia, essa quarentena, uma vida que a gente foi jogado, né, dentro dela, de repente está todo mundo em casa, ninguém estava preparado para isso, mas será que a gente não consegue aprender alguma coisa disso? Porque em tudo na vida a gente aprende. Então tem gente que está desesperada, está perdendo a linha, mas não está conseguindo ver o que pode aprender, o que pode tirar disso. Vocês foram para uma terra e a primeira coisa que vocês fizeram foi aprender, foi olhar, foi observar, foi descobrir, Cara, isso é fantástico. A outra coisa que você falou aí, que eu queria lembrar, né, porque é muito interessante. Você falou que na igreja vocês perceberam que, né, as pessoas tinham um problema, né, uma situação depois de conviver. E aí é uma coisa que parece sutil, mas não é, cara. Vocês foram para uma igreja de brasileiros, não é isso? Não, a gente, quando chegou aqui, a gente foi para uma igreja metodista, que foi fundada por uma norte-americana, mas já eram os locais, os senegaleses que estavam liderando. Então vocês não foram numa igreja de brasileiro cantar a música nova do Kleber Lucas, nem a música nova do Fernandinho? Não tinha isso na igreja de vocês? Não, a igreja senegalesa. Não tinha coxinha na cantina no final do culto, não tinha nada disso. Tinha não. Queria eu, mas não tinha não. Acarajé, não tinha nada disso na porta lá para vender, né? Não tinha. Cara, as coisas daqui, as coisas do Senegal. É fantástico, cara, porque olha que interessante. Hoje eu estava conversando com um amigo que está num outro país, num projeto de missões também, e ele está lá há 9 anos, e ele está numa igreja brasileira nesse país. Cara, e ele entrou num gueto, que ele não consegue sair dele, e a coisa não prospera. Ele não consegue conhecer pessoas, ele não consegue fazer amizade com as pessoas do país que ele está morando, ele não consegue falar bem o idioma do país que ele está morando, porque ele só fala que isso é um problema.
Quanto menos É, você investe na imersão, você tem um problema com o idioma. E o idioma é uma coisa interessante. Quando você perde o time do idioma, você fica deficiente. É como alguém é, que tem um braço e não vai no hospital. Você vai ficar com o braço aleijado, você vai ter essa deficiência porque vai atrofiar o seu músculo e tudo. Então a língua é isso. Se você perde esse time, você vai ter sempre problemas com a língua. Você não vai falar bem a é. língua. Então, antes de voltar para a garagem, você é, atribuiria o fato de vocês terem sido sensíveis a tudo que vocês viram, não necessariamente o que vocês queriam fazer ou queriam trazer, se atribui ao fato dessa sensibilidade, a prosperidade e o sucesso que está acontecendo no sentido de amplitude do que vocês estão fazendo? Isso, totalmente. A imersão cultural é o ponto-chave da missão. Seja da missão de Jesus, seja da missão de Paulo, seja da missão de Pedro, da missão de quem faz missão. A imersão cultural. Ou do sucesso de alguém que vive em outro país, por exemplo. Se você está me assistindo, vive em outro país, quanto mais você imerge, mais sucesso. Porque você vai entender os códigos daquela cidade, daquele lugar, as malícias, os macetes. Então, esse período de imersão é extremamente importante, mas é extremamente doloroso. Você sente falta É, da a família, você tentação de sair vivo chora, é muito grande, né? muito grande. Então, o que foi que eu fiz? Nesse período de um ano, eu não falava com brasileiros, eu corria dos brasileiros. E eu expliquei para o pessoal que eu gostava, que eu conversava, disse, gente, esse é um período que eu tenho que me relacionar com os locais. Não que os senegaleses não sejam boas pessoas, não sejam legais, são muito legais, mas não fala a minha língua, não come a minha comida. Então você estava sempre querendo fugir do diferente. Essa era a ideia. Então, quando você força, eu acho que você pode fazer isso de forma dosada. Você entra, mergulha, por isso a gente chama imersão, né? Você mergulha e depois dá uma saída. Você mergulha e depois dá uma saída. Mergulha, depois você não sai mais, depois você vai ter dificuldade para dar uma saída. Que depois que você entra tanto na cultura, Aí, que você se torna uma pessoa de terceira cultura. Você vai para o exato. Brasil, sente falta do Senegal. Você vem para o Senegal, sente falta do Brasil. Então você não é mais de lugar nenhum. E aí é outro processo, mas é E isso. isso é uma coisa, cara, que acho que talvez tenha gente assistindo a gente que ouça um negócio desse e fala, mas eu estou muito distante disso. Depende. É, por exemplo, você morava no Recife, uma cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade grande. No Rio de Janeiro, você tem gente de tudo quanto é canto. Você tem gente do interior do estado, você tem gente de outros estados, você tem gente, né, que está ali de passagem. Também essa imersão cultural ela é necessária, porque você vê pessoas que detestam o Rio de Janeiro, são doidas para ir embora do Rio, porque nunca mergulharam, e você vê pessoas que se permitiram viver ali, claro, quando você vai conversar com elas, eu tenho amigos baianos, tenho amigos, né, cearenses, tenho amigos do Sul, tenho amigos de São Paulo, a família da minha esposa é toda paulista também, minha mulher nasceu em São Paulo, então assim, você conversa e você consegue comparar as coisas, mas se você se permite mergulhar nessa parte cultural, a vida fica muito mais profunda, né, cara? Isso. E eu acho que o problema do Brasil, eu estou falando de missionários brasileiros que estão no Brasil, pastores que transitam muito pelo Brasil, é que o brasileiro, os líderes brasileiros subestimam esse processo de imersão cultural dentro do Brasil. Por isso que a gente não tem muito êxito na implantação de igreja, na implantação de trabalhos no Brasil. Porque quando você vai para fora, você se prepara. Porque você diz, é outra língua, é outra cultura. Mas o cara lá do Maranhão é completamente diferente do cara lá do Sul, né? Do Iapoque ao Chuí, o Brasil se transforma. Inclusive o português, algumas coisas mudam, o jeito de Sim, falar. Existe um sim. processo, existe uma xenofobia muito grande de um lado ou de outro. Enfim, o Brasil é um país continental E não e precisa nem mesmo muito longe, cara. A pessoa não que mora em precisa, Volta Redonda, no estado do Rio, e vai não morar, precisa. sei lá, em Ipanema, ela tem duas realidades completamente diferentes. Não, eu morei em Teresópolis, né? Durante esse período. Teresópolis é um mundo diferente do Rio, não é o Rio de Janeiro. Então, É. quando eu saí de Teresópolis, é o cara mais calmo, do campo, mais tranquilão. Chega no Rio, o povo é muito mais doido, nervoso, querendo fazer tudo de uma vez só. Então, eu já sofria só descendo a ladeira, né? Lá a ladeira de Teresópolis. Porque tem essa diferença. Então, a imersão cultural é muito importante. Primeiro, para você não menosprezar
o fato do outro fazer diferente de você e de você compreender códigos daquela cultura e para que você tenha sucesso. Seja no, na implementação de algum projeto social, o pessoal do terceiro setor precisa muito investir na imersão cultural, mas também cristãos, missionários, pessoas que se deslocam para fazer trabalho social e missionário aí. Exatamente, cara. Então vamos voltar para a garagem agora. Fala aí. Aí vocês foram para a garagem. Isso, eu estava na garagem. A garagem foi uma experiência muito boa, porque eu formei muito mais pessoas, vieram pessoas de outra religião, então enriqueceu muito a garagem, porque houve uma troca muito grande, a gente tinha um período do café, então a gente trocava muita ideia. Mas dessa garagem saiu um professor. Um dos meus alunos virou estagiário e do estagiário virou professor. Então eu era o professor titular, virei o professor auxiliar e agora eu tinha um protagonista maior que era um local, um senegalês, que estava ensinando. E que ensinou muito melhor do que eu, por quê? Porque ele falava a língua, conhecia os macetes, conhecia coisas da cultura, e isso acelerou muito o projeto. A gente formou 1, 2, 3 pessoas. Como eu não ensinava, eu tinha muito mais tempo para ir para a rua, para atrás de parceria, para poder empregar os meus alunos. Os alunos foram se empregando, as pessoas começaram a bater na nossa porta querendo fazer o curso. Então, eu não fazia mais publicidade, porque um trabalhou, a turma, caramba, ele arrumou trabalho fazendo aquele curso lá na garagem de Carlinhos. Então, a garagem virou um negócio muito massa. Mas houve um probleminha muito grande, foi no período em que o dólar... Eu cheguei aqui, o dólar estava 2,25. Ai, meu Deus, que saudade desse dólar. Porque hoje está 5,5, né? Hoje já está melhorzinho. Ouvi o dólar a 2,25, parece que é uma coisa do século passado, cara. Meu Deus do céu, um sonho. E o dólar foi para 4,16, ou seja, dobrou, né, a capacidade, o valor do dólar. E a gente começou a ter problema com grana. O projeto estava saindo do nosso bolso, a gente não conseguia mais manter. E aí surgiu a ideia de Débora dar aula de francês. Débora, quando estava em Recife, ela era professora de francês na Aliança Francesa, uma escola extremamente renomada, né, no Brasil. E ela tem esse potencial. E aí eu disse, Débora, tem gente batendo na nossa porta querendo fazer curso de francês. Vamos fazer pela manhã. A gente cobra um valor legal para ajudar as pessoas. E a gente usa esse dinheiro para investir no curso de informática, pagando internet, comprando caderno, papel, impressora, enfim, cobrindo os custos operacionais. Foi aí então que surgiu o empreendedorismo social, que até então eu não sabia o que era. E aí um amigo veio aqui e disse, Carlinhos, o nome disso é empreendedorismo social. Eu disse, então vamos usar esse título. E aí eu me tornei um empreendedor social, estudei muito mais sobre isso, enfim, hoje eu uso esse título para poder motivar outros empreendedores sociais. A gente usava o dinheiro do curso de Débora para pagar o curso de informática no final da tarde. Os alunos colaboravam, ok? Eles pagavam uma taxinha, mas não cobriam os custos totais. Moral da história, a gente começou a juntar uma grana, ok? Porque a garagem, o custo não era tão alto. Débora começou a arrumar muito aluno. E a gente fez um fluxo de caixa. E aí eu contratei mais um estagiário, porque surgiu uma outra necessidade de pessoas ao redor querendo consertar computadores. Aqui no meu bairro tem uma boa quantidade de pessoas e não tinha uma assistência técnica. E eu disse, não, vou abrir uma assistência técnica e vou botar o povo para trabalhar, porque a galera quer praticar, né? Consertar, abrir, fechar e tal. E aí eu abri uma empresa de informática, né? E comecei a atuar, porque eu precisava pagar os impostos, tudo direitinho. E eu tinha 2 ativos, o curso de francês e tinha o ateliê de informática, a assistência técnica. Beleza. Chegou um momento em que a garagem não suportou mais, Gustavo. A galera muito gigante, espaço era pouco, tinha 13, 14 alunos, assim. E eu disse, é hora de sair da garagem. A gente já tinha um fluxo de caixa para pagar os aluguéis e uma segurança. Aí a gente saiu da garagem e foi para um térreo de um prédio. Muito legal, um espaço muito mais confortável. Tinha um banheiro, porque a garagem, o banheiro era dentro da garagem. Então, quando a galera ia no banheiro, acabava a aula. Então, a gente tinha esse desconforto, mas foi muito bacana, como você disse. Fazer muito com pouco. Fazer muito com pouco é muito importante. Tem muita gente querendo ir logo para o apartamentozinho. Mas não, comece na sua garagem, comece na sala da sua casa. Muitas vezes você pode estar pensando, eu queria fazer um projeto como o de Carlinhos. Gente, pega 3, 4 garotos da sua rua,
que quer aprender redação, você é fera em redação, comece a ensinar redação, bota essas pessoas na faculdade, né? Comece com pouco, não importa a quantidade. Eu comecei na igreja, fui para a garagem, depois fui para esse apartamentozinho. Aí nesse apartamentozinho eu já não estava mais trabalhando na ponta. Eu estava gerenciando e estava dando treinamento, corrigindo os processos e tal. E eu tinha muito tempo para ir para a rua, para Você já fechar estava muito parceria. mais você já estava muito mais na gestão do negócio, né? Na gestão do negócio. Porque eu pegava o quê? Os currículos de quem se formava. Eu já tinha formado cerca de 100 alunos. Eu estava pegando os currículos, eu ia para a rua entregar, empregar, fechar parceria. E eu fazia uma coisa, comecei a fazer a partir desse período. Eu comecei a ir para o interior do Senegal, que é onde você esteve aqui e conheceu. Eu ia para um vilarejo chamado Chai Chai, a 150 quilômetros de Dakar. E eu ia lá para quê? Lá tem um pastor chamado Pastor Etienne. Ele pastoreia cerca de 5 igrejas, espalhadas, assim, vilarejos assim, a cerca de 7, 10 quilômetros um do outro. E eu disse, não, eu vou começar. Só um parênteses aqui. Um dos pastores mais incríveis que eu já conheci em toda a minha vida. Fecha parênteses. Demais, demais, né? Demais. Pastor Etienne é demais. É meu pai, né, aqui. Enfim, eu ia lá para fazer o quê? Para fazer a mesma coisa que eu fiz no início da Dakar. Aprender, observar, ajudar, assim, no sentido de fazer o que o pastor mandava, porque a ideia era, quando eu cheguei na aldeia, todo mundo olhava para mim e dizia, quem é esse cara? Esse cara é estrangeiro. E aos poucos, quando você começa a ir, quando você começa a falar a língua, começa, né, a estar habituado, as pessoas nem percebem mais a sua presença. Então, Foi de aí, novo, então, você começou um novo processo de imersão cultural, né, Carlinhos? um novo processo. Por quê também? Não só por estar em outra cultura, numa região de campo, onde as pessoas estão plantando, cultivando, mas também era outra etnia. A etnia que a gente trabalhava aqui, no Dakar é meio misturado, mas a gente fala a língua Wolof. E lá onde o pastor estava é Serer, é uma outra etnia. Então o povo faz coisas diferentes, fala língua diferente. É um povo do campo, então eles plantam amendoim, eles plantam milho. Enfim, eu tinha que aprender mais uma vez como me comportar em outra cultura, em outro lugar. Eu dormia lá, eu durmo lá, né, a semana. Enfim, percebi mais ou menos 2 anos depois, Gustavo, que nesse lugar, uma das dores era escola, falta de escola. As crianças se deslocavam 5, 7 quilômetros para ir numa escola. Escola do Estado, tinha muita greve, eles não tinham merenda adequada. Você viu, teve aqui, é uma região muito arenosa, muito desértica, então é difícil a caminhada, muito calor. E aí eu percebi que tinha essa falta de escola. Isso eu gerenciava Dakar, dormia lá segunda, terça, vinha para aqui quarta, quinta, voltava na sexta e ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Até que então eu achei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Escola, eu não sou pedagogo, eu não sou professor de escola, nunca fui diretor de uma escola, nunca mexi com construção. E eu estou falando tudo isso para você entender que Deus não está buscando pessoas somente capacitadas em determinadas áreas. Deus está chamando você para capacitar você, para lançar sobre sua vida desafios, coisa que você nunca imaginou fazer. E quando eu cheguei, Deus disse, a gente vai fazer uma escola. Né? E eu me perguntei, como é que o pior aluno da minha classe, né? Eu fui um péssimo aluno durante a escola, vai construir uma escola, né? E aí eu disse, Deus, o que é que eu devo fazer? E aí veio uma coisa muito legal, gente. Eu tinha um dinheiro no Brasil, eu não estou dizendo isso para me vangloriar, mas é algo muito importante para que você saiba. O primeiro semeador do seu projeto é você mesmo. É a partir de você que as pessoas vão investir em você, vão investir naquilo que você acredita. Você tem que estar extremamente comprometido com aquilo que você faz. Eu e Débora, a gente tinha uma grana pessoal e Deus disse, usa esse dinheiro e compra 2 terrenos. Eu comprei 2 lotes de terreno. Só que era uma tripa, era um terreno extremamente longo, gigante. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer uma escola nesse terreno? E aí surgiu o segundo terreno, a gente orou, Deus enviou o dinheiro certinho, a gente comprou mais dois lotes. E enfim, a gente fez um projeto, um arquiteto doou um projeto, outra pessoa começou a doar dinheiro. Eu peguei meu celular, fiz um vídeo, disse, gente, Deus mandou eu fazer uma escola, eu comprei 2 terrenos, agora deram dinheiro para comprar outro. E agora, vamos fazer uma escola? A gente vai inaugurar esse ano a primeira etapa da escola para 150 crianças.
A primeira etapa a gente vai Esse ano inaugurar ainda, Carlinhos, esse ano inaugura. esse ano. Já dei entrada nos papéis. A Secretaria de Educação abriu aqui, aproveitei a brechinha, empurrei meus papéis para dentro. Que E legal, que assim, bênção, se cara. Deus quiser, a gente vai abrir a escola no final do ano. Mas tem uma coisa, tem uma coisa. O empreendedorismo social está na veia. Dakar está funcionando, estava funcionando o ateliê de informática, a gente fechou o contrato com o hotel, prestando serviço, e a gente dando aula, mas a garagem ficou vazia. Lembra da garagem? E aí eu percebi que lá em Jai-Jai a gente tinha um problema não só com a falta de escola, mas também com nutrição, a nutrição das crianças. E a igreja tem um projeto de nutrição, ainda muito pequenininho, atendendo algumas crianças. Eu disse, não, eu vou estudar um pouco dessa questão da nutrição. A composição dos alimentos, o que, é que eu posso fazer. Comecei a pescar uns nutricionistas na internet, trocar uma ideia. Mas eu disse, eu preciso criar algum animal, porque a horta eu já vou ter, já vou fazer uma horta lá atrás para manter a escola, né, de cenoura, legumes, chuchu, os legumes que a gente come aqui, mas eu preciso da proteína. Então, eu criei frango, estudei o frango. Criei coelho, estudei o coelho. E até que então eu cheguei na codorna. Codorna todo mundo no Brasil sabe o que é e ama. Eu comecei a criar codornas para fazer um projeto de nutrição lá com as crianças nessa aldeia. Só que as codornas explodiram dentro da minha garagem. Foi para 50, 100 aves. Eu tinha muita ave. E chegou o Rapaz, momento... eu lembro direitinho quando eu cheguei na tua casa, uma barulheira de codorna. Eu falei, rapaz, esse cara não Exatamente. tá mais de botar esses negócios, cara. Que coisa Um linda. cheiro de cocô absurdo. E as codornas cantando. E misturava codorna com tudo. Só que o problema é, eu ia estudar codorna para investir no projeto de nutrição quando a escola abrisse. E as codornas começou a cantar, os ovinhos começaram a vir. E eu comecei a comer os ovos, eu dava os ovos, mas eu disse, o que é que eu vou fazer até a escola abrir? Moral da história, o chefe do nosso bairro, né, que aqui no Senegal se divide em subprefeituras, ele é o chefe do bairro e o chefe da mesquita, que fica na frente da minha casa. Mesquita é a igreja dos muçulmanos. E esse cara é como se fosse o pastor da igreja dos muçulmanos, né, que chama Imam. Messias Sek, o nome dele. Sek é um cara, um senhor muito legal, muito gente boa. A gente para horas para conversar. E ele bateu na minha porta. Quando ele bateu, eu disse, ferrou. Ele vai fechar minha casa de codorna, né? Por causa do barulho e tal. Ele perguntou, Carlinhos, os ovos de codorna você vende? Caramba, eu vi o barulho e tal. Eu disse, vender? Caramba, eu não pensei nisso, ó. Tava fazendo para outra coisa. Aí eu disse, vendo. Aí ele fez, quanto é? Eu disse, pega os ovos, depois eu vejo quanto é que a gente vai cobrar. Peguei uma bandeja de ovo que estava lá na cozinha normal, de embalagem, não tinha nada, botei 30 ovinhos e disse, olha, boa sorte. E aí, fui na internet, fiz um plano de negócio, pesquisei o mercado local, botei preço, se me custa tanto. Anuncia aí na mesquita, porque eles comem aqui não para encher a barriga, eles comem por questões medicinais, porque ovo de codorna é rico em proteína, rico em ferro, enfim. Eles têm uns processos que eles gostam de beber, tomar gente que faz musculação. No Brasil também, muita gente come nesse sentido. E aí ele espalhou na mesquita, a mesquita começou a vir comprar os ovos de codorna e virou um business, cara. Eu comecei a faturar R$ 1.500 por mês. Só que eu tava cuidando das codornas, cuidando da escola e indo para Jai-Jai ajudar lá o pastor, lá nas aldeias. E aí surgiu um aluno que se chama Alex, você conheceu Alex, e Alex estava desempregado. Alex disse, Carlinhos, eu estou desempregado, quero estudar. Então ele fez a formação de manutenção de computadores, rede de computadores, e eu disse, eu não tenho nada na área de informática agora. Quer abraçar as codornas? Dou um salário por mês. Ele fez, quero. Abraçou as codornas. Então eu tinha alguém cuidando das codornas, as codornas estavam crescendo, já estava entregando em supermercado, o pessoal batendo na minha porta comprando ovo. Moral da história. Hoje a gente já vendeu mais de 70, 80 mil ovos. A gente entrega para 3 supermercados de Dakar. A gente hoje tem 3 produtos. O ovo de codorna cru. A gente tem a codorna, a gente vende a codorninha pequenininha, que é para pequenos produtores que querem iniciar o negócio. Ou seja, se a gente tem uma pessoa que quer iniciar esse negócio, eu dou a consultoria, a gente entrega os pintinhos e a gente entrega uma casa. Ou seja, tudo pronto, um business plan para essa pessoa começar o negócio. Então a gente já tem algumas pessoas que já começaram e estão vendendo bem.
E a gente tem a codorna batida. Então a gente acorda de manhã, amanhã mesmo, tem uma entrega bem cedinho, eu acordo, a gente vai entregar. Então, assim, a ideia é que a gente cubra os custos operacionais da nossa escola, lá em Chai-Chai, com a venda de ovo de codorna, com a venda das codornas. Então, a ideia, no geral, é fazer com que a gente não comprometa o funcionamento dos nossos projetos com dinheiro que vem de fora, mas com dinheiro local. Né? A gente teve alguns problemas na crise imobiliária dos Estados Unidos, muitos projetos pararam, muita gente está tendo problema agora com a questão política, coronavírus. Então, e agora, nesse problema de coronavírus, Gustavo, a gente dobrou o nosso faturamento. A gente está vendendo muito. Porque todo mundo está comendo bem, quer comer ovo de codorna para se proteger do coronavírus. Então, a ideia é que toda doação que venha do Brasil, de vocês que estão nos assistindo querendo doar, a gente invista em infraestrutura. Mas o custo operacional seja mantido com o dinheiro local, com a produção local, para fortalecer a economia local e gerar emprego para os locais. Que benção mesmo, cara. E muito bom ouvir isso, porque, primeiro porque é muito bonito ouvir tudo que eu estou ouvindo, muito bonito ver como Deus faz as coisas, muito bonito ver como a gente não precisa de um plano pronto. Né? Lá atrás você falou que quando foi para um treinamento missionário, nem sabia que ia morar no Senegal, né? Nem tinha isso na sua cabeça. E hoje, né, como a gente vê, um Deus que faz coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então isso é fantástico. E também, assim, eu fui aí, cara, e assim, se a Dalila tivesse aqui do meu lado, cara, ela ia estar querendo falar a live inteira, porque ela é apaixonada pelo Senegal. Primeiro que a gente é apaixonado por vocês. Vocês são uma família muito, muito mil, não é nem 10. Mas, assim, cara, ver o que Deus tem feito através da vida de vocês e toda a preocupação que vocês têm com antes, com durante, com depois, isso é muito lindo. E, assim, eu queria falar isso porque a gente sabe de toda a beleza da missão. É muito bonito ouvir história de missionário, mas é muito difícil viver a vida do missionário. E aí eu falo isso porque eu vivi no campo missionário durante 6 anos. História é muito legal, a gente vai na igreja, a gente prega, a galera se emociona, chora, e é bom, né, ver Deus falando. Mas viver vida de missionário é muito complexo, né? Só Deus sabe. Aquele texto, quando a gente lê na Bíblia que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, tem muita gente que quer ceifar com júbilo, mas não está predisposto a semear com lágrima. Então, gente, eu queria fazer um apelo para vocês. Tem uma escola, infelizmente a live inverteu nesse sentido, né? Porque estava lá na conta da igreja e agora está aqui na conta do Carlinhos e da Débora. Eu tinha preparado vários vídeos que eu ia lançar aqui, né, do projeto da escola, que quando eu fui já está diferente, cara. Eu vi aquele vídeo, eu fiquei impressionado. O muro todo feito, cara, tudo diferente. E outra coisa, hoje a gente ganhou de uma arquiteta lá na Inglaterra, uma brasileira que me achou nas redes sociais, um projeto 3D. Logo, logo a gente vai estar mostrando um projeto 3D, cara. Vê que massa. Ah, cara, que maneiro. Ó, eu tô vendo a Débora. Débora, você é muito top, cara. Eu amo muito vocês, muito você. Eu podia ficar falando, se jogar o carinho pela janela, botar você na live aí. Mas, enfim, eu tô vendo que a Débora colocou aqui embaixo, gente. É isso que eu ia pedir. Ela colocou o site, ela colocou a forma de você ser um parceiro, porque isso é extremamente importante, gente. Você não precisa ser milionário para fazer isso. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Eu, né, vivi no campo missionário durante 6 anos e a missão, na prática, começou na minha vida quando eu abri uma empresa no Rio de Janeiro e virei empresário. E aí, lá na minha empresa, a empresa começou a dar lucro e aí Deus me incomodou e falou assim, olha, vira um missionário. Eu falei, pô, mas agora? Mas agora. E aí, na minha cabeça, ser missionário era ir para algum lugar. E não, eu comecei a escolher uma família de missionários, que inclusive eu sou parceiro deles até hoje, uma família que trabalha com missões urbanas, e a gente começou a doar parte do lucro de uma empresa que estava pequena na época, e a gente começou a doar ali R$50, R$100, R$150, R$200, e nunca mais parou. E quando eu vi, eu estava lá na Europa vivendo missões, daqui a pouco estava lá no Senegal, visitando Carlinhos e Débora, sendo muito bem recebido por essa família top, e a gente está vivendo isso até hoje. Então, eu queria convidar você a viver isso na prática, pegar esse link aí e divulgar esse negócio, fazer parte dele em primeiro lugar e divulgar, colocar isso para frente, porque a escola, depois provavelmente lá no site vai ter o vídeo que eu vi, que eu ia divulgar aqui, mas assim, tem coisa ainda que precisa ser feita. Para essa escola começar a funcionar ainda esse ano,
precisa de coisa ali para acontecer. Então é a gente que vai ser canal de Deus para viver isso, né, cara? Isso, isso. Principalmente se você não pode doar nada agora, você pega o vídeo do tour, tá no meu IGTV, o tour pela escola, compartilhe no seu stories e marque algumas pessoas, mande via direct. Porque isso é uma forma gratuita de você compartilhar. Por exemplo, a arquiteta me achou através de um compartilhamento. Então, se você não pode agora, compartilha com outras pessoas e outras pessoas podem doar. Se você quer doar, não importa o valor. Não importa, é 10, 5, 50 reais, R$ 1.000, não importa. Eu acho que o mais importante é a sinergia, é a gente estar junto com esse propósito, é você fazer parte da história dessas crianças. Eu não estou chamando você para a gente fazer parte de um projeto assistencialista, eu não estou chamando você para fazer parte de um projeto que vai acontecer aqui e depois vai acabar. Não, uma escola é uma coisa eterna. A gente está abrindo uma escola que vai funcionar por toda a vida. A gente não sabe dessa escola, pode sair o próximo presidente da República do Senegal. Gente, a gente está Não, e outra investindo coisa, em pessoas. outra coisa que eu quero frisar, gente, o lugar que essa escola está sendo construído não é um lugar que tem 5 escolas em um raio de 2 km². Não tem nenhuma. Então, assim, vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma ajuda para famílias, como o Karim falou lá atrás, a locomoção não é simples, né? Então, assim, pessoas que vão poder ter acesso a uma escola muito mais próxima da casa dela, isso muda a vida de alguém, né? Então, assim, é um lugar extremamente estratégico, é uma obra muito, muito bonita que está acontecendo no Senegal. E, assim, eu vi e já era apaixonado, fiquei mais apaixonado ainda. E, assim, vejo Deus agindo em cada detalhe, né? Cada detalhe da vida tua, da Débora, né? Dos filhos de vocês, que são tesouros também que Deus deu. Então, assim, gente, vamos, como o Carlinhos falou, desde compartilhar um stories, porque isso ajuda, até, de repente, você está ouvindo, né, nessa live agora e fala, pô, eu quero entender melhor e quero ajudar um pouco mais. Então, estamos aqui querendo que você viva isso. Isso é um privilégio para você, que vai ajudar. Tenho certeza disso. Não, com certeza. Existem várias formas de participar. Você pode ser até um embaixador do projeto, que é o que faz o embaixador do projeto. Você representa, você compartilha as lives, você compartilha os vídeos, você chama pessoas para participar, você faz um café na sua casa, quando você puder estar fazendo café, convida algumas pessoas, faça o nosso vídeo. Existem várias formas, inclusive, que não use dinheiro para participar. Né? Tem gente mesmo, Gustavo, que faz o aniversário e ao invés de presente, ele diz, traga uma doação. No meio da festa ele passa o vídeo e diz, olha só, aquele presente que você trouxe está indo para um determinado lugar. Eu acho que as pessoas precisam agora focar em transformação. Né? As pessoas, a gente focou muito em muitas coisas, mas agora é focar em transformação, transformar pessoas. Essas pessoas aqui, outra coisa, gente, vale muito a pena salientar, a gente está num período muito crítico em relação ao racismo, em relação ao preconceito racial no planeta. A gente não está aqui ajudando pessoas, a gente está aqui trazendo justiça social. O reino de Deus é um reino de justiça social. Então a gente está devolvendo a essas pessoas o direito de ter uma escola. Porque no normal as pessoas teriam escola. A gente tem que entender que o processo da escravidão, o processo da exploração, da colonização da África, foi algo muito difícil para os africanos. Então, quando você está fazendo algo para alguém muito mais pobre na sua comunidade, você não está ajudando aquela pessoa. Você está fazendo justiça. Você está dando a ela aquilo que o seu filho tem. Então, quando eu idealizei a escola, Gustavo, eu olho para as paredes, eu vejo as crianças brincando. Eu estava dizendo hoje para a arquiteta, eu quero colocar ar-condicionado na sala. Eu quero colocar cerâmica no chão. Eu quero fazer coisa boa, coisa fina. Por quê? Porque Jesus ele trabalha assim. Quando Jesus faz por você alguma coisa, ele dá o melhor para você. Quando Deus pensou em fazer alguma coisa por você, ele entregou o filho dele para você como sacrifício. Então eu estava falando com a arquiteta, falando sobre o forro que absorve o calor. Eu quero que as crianças entrem na sala, elas sintam a presença de Deus naquele lugar. Elas possam sentir que o Senhor está sendo carinhoso com elas. Que Deus, na hora que ela pegar a comida, o alimento, ela olha para o alimento e diz, meu Deus, que comida tão gostosa. O quanto Deus está sendo bondoso e amoroso comigo. Não é porque a gente está dando para uma pessoa que a gente vai entregar qualquer coisa. Não. Eu dou essas crianças e eu orando a Deus, tocando nas paredes da escola, que ainda nem está com telhado, eu dizendo, Senhor, eu quero que essa criança tenha o que o meu filho tem. Porque isso é justiça.
A justiça não é a gente fazer caridade e ajudar os mais pobres. Justiça é a gente dar o direito àquela pessoa que foi roubado dela. Então, a gente Amém. está aqui, a gente acredita muito que o nosso Jesus, ele veio para fazer justiça. Ele veio para Amém. dizer, olha só, a gente precisa dar às pessoas o que foi roubado delas. Então, o evangelho é integral. Eu acredito nisso. E essa escola será um centro de transformação social. Não só para a vida social das pessoas, mas para a economia daquele lugar. A gente quer usar o nosso espaço. A gente já ganhou até o ar-condicionado. A gente ganhou o ar-condicionado de uma pessoa antes de botar o telhado. Vê que resenha. E a gente quer. A nossa sala de conferência vai ser uma sala onde a gente vai falar sobre transformação social, onde a gente vai falar sobre sexualidade, meio ambiente. A gente quer trazer a comunidade para perto. Então, a escola que se chamará Casa de Dorcas, né? Coro Dorcas na língua local, Casa de Dorcas, é como Dorcas foi lá no livro de Atos, uma mulher importante e relevante para a comunidade. E quando ela morre, né? A comunidade vai atrás do apóstolo para que ela seja ressuscitada. Ou seja, a gente quer que Dorcas, a nossa Dorcas, seja relevante para Chai Chai, para aquela comunidade. Cara, que bom ouvir isso. Estou muito feliz. Sei que está na hora de acabar aí a live, deve estar nos finalzinhos. Aí é isso também. Não deu nem para ver o tempo passar, cara. É bom demais. Olha só, cara, eu quero dizer que eu amo muito vocês. Oh, e que também, eu amo no Rio de Janeiro a gente vai estar colaborando o máximo que puder com esse projeto aí. Já estou conversando até com algumas pessoas, o vídeo que você mandou. Mas eu queria orar por vocês, tá? Por você, pela Débora, queria orar pela tua família aí, para a gente encerrar essa live em oração. E você que está ouvindo a gente, que nem passou tão rápido o tempo, mas eu quero que você compartilhe esse site, compartilhe esse link que está aí preso nos comentários, né? Ele está aí fixado. Compartilhe o vídeo, né, que está lá no IGTV do Carlinho. Vamos orar por eles agora, antes da gente encerrar essa live. Senhor, muito obrigado por essa família tão maravilhosa que a gente pode ter o privilégio de conhecer, pelas qualidades e defeitos deles, Senhor, porque isso faz com que eles sejam, ó Deus, únicos. Cuida deles, Senhor, da segurança, da paz, da alegria, ó Deus, e cuida desse projeto, Senhor, como algo teu, Senhor, porque eu sei que dessa maneira ele vai ser muito bem sucedido. Abençoa a vida deles, ajuda-nos a termos o privilégio de divulgar, compartilhar e sustentar esse projeto missionário no Senegal. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa live vai ficar salva no meu IGTV, então quem quiser rever, quem quiser enviar para alguém. Show. E a gente vai botar lá no IGTV da igreja, que aí você joga no teu aí que a gente compartilha lá, porque a gente quer botar pra galera também. Show de bola. Cara, te amo muito, mano. Manda um beijo pra essa mulher maravilhosa que você tem aí também. Valeu, pra manda vocês, sua crianças e para a igreja de Botafogo, que não sai do nosso coração. Igreja parceira, igreja que sempre cuidou da gente. A gente tá sempre junto. Muito obrigado mesmo. Fica com Jesus, mano. Beijão pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, cara.